Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria já de agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar na casa dele mais um dia, adorando e glorificando ao nome dele. Gostaria de agradecer a pastora Eliane, o pastor Haroldo, por abrir as portas desta casa nesta noite, por estar me permitindo ministrar nesta noite, neste lugar. Queria agradecer também a vida da Lu, a qual fez esse convite para mim no início do mês. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, a vida da Ângela também, que tem sido um instrumento na vida dessas mulheres. Aleluia! Quem aqui nesta noite veio para ouvir uma palavra do Senhor? Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, porque a palavra é dele. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra não é do pastor, mas a palavra é de Deus. E a palavra, ela é viva e ela é eficaz, ela é poderosa e ela faz aquilo que lhe apraz e aquilo que lhe convém. E nesta noite ela vai fazer neste lugar, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, amém? Aproveitando que a igreja está de pé, convido a igreja a estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, versículo 36, 37 e 38. Aleluia. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este, o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Eu não sei a impossibilidade que você entrou aqui, nessa casa de oração, nesse lugar de oração. Eu não sei, mas nós servimos um Deus que sonda pensamento e sonda coração, e neste momento o Deus do impossível já está entrando na sua impossibilidade. Nós servimos um Deus que para Ele não há nada impossível. Qual é o seu impossível nesta noite? Qual é a sua impossibilidade nesta noite? Porque o Senhor já está entrando. O Senhor já está entrando nesta noite. Abra a tua boca e declara a tua impossibilidade nesta noite para o Senhor. Que o Senhor nesta noite vai mudar decreto. O Senhor já está mudando decreto nesta noite. Causas que eram impossíveis aos olhos humanos, o Senhor já está entrando com a providência dele. Mas missionária, eu entrei aqui nesta noite sem nenhum impossível, mas na minha casa há impossível. Na minha casa eu deixei um marido que não quer nada com nada. Na minha casa eu deixei um filho depressivo, uma filha depressiva. Na minha casa eu deixei um pai enfermo, uma mãe enfermo, um irmão enfermo. O Deus do impossível também vai visitar lares nesta noite. Porque Ele faz a obra e Ele faz por completo. Ele visita a minha vida, a sua vida, e Ele visita a nossa causa. E Ele já está visitando nesta noite. Gostaria de fazer mais uma oração, igreja. Convido a igreja a estar abaixando as vossas cabeças. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou e te rendo, meu Deus,
por esse dia a qual o Senhor fez para as nossas vidas. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Porque a tua palavra diz que antes que houvesse sol, o Senhor já era. E não há quem possa escapar das tuas mãos. E operando o Senhor, ninguém impedirá o teu mover, o teu agir e o teu manifestar. Viemos aqui nesta noite oferecer um culto a Ti. Um culto racional de corpo, alma e espírito. Viemos aqui porque sabemos que a Tua palavra transforma, que a Tua palavra cura, que a Tua palavra restaura, que a Tua palavra liberta. Mas chegamos aqui nesta noite, não é porque somos melhores que ninguém, porque não somos não, papai querido. Nós chegamos aqui porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Chegamos aqui hoje porque a Tua misericórdia se renovou nas nossas vidas. Eu te peço, ó Pai, abra o nosso coração nesta noite. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos ouvidos espirituais. Fala com a Tua igreja, ó Espírito Santo de Deus. Porque aqui nós encontramos refúgio. Aqui nós encontramos refrigério. Aqui nós encontramos paz. Aqui nós encontramos descanso para as nossas vidas, ó Deus. Eu te peço, meu Deus, continue conosco neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja senta adorando e glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. E eu queria hoje falar um pouco sobre Isabel e Maria. Porque esse contexto do versículo 37, a qual nós ouvimos há muito tempo e falamos muitas das vezes da nossa própria boca, porque para Deus nada é impossível. E eu meditando nessa palavra, essa palavra saiu de um contexto da vida de duas mulheres. Olha que coisa mais maravilhosa. Esse Deus se apresentou a duas mulheres. Se apresentou a sua soberania. Se apresentou como Jeová Jirei. Se apresentou como Jeová Rafá. Se apresentou para as duas mulheres improváveis aos olhos humanos. Se apresentou dizendo como que para Ele não existe nada impossível. E esse é o mesmo Deus que se apresenta nesta noite, neste lugar. Para a minha e para a sua causa. Já declarando que para Ele não existe nada impossível. Aleluia. E a palavra diz no versículo 5, ela começa falando que naquela época existia um rei chamado Herodes. Um rei da Judeia. E esse rei, amada igreja, era um rei terrível. Era um rei que ele não poupava ninguém. Ele não poderia pensar ou imaginar que alguém estava conspirando contra ele. Porque aquele que estivesse conspirando contra ele, ele mandava matar. Tanto que a palavra diz que ele não poupou nem os seus familiares. Lu, que ele mandou matar uma das suas esposas, ele mandou matar os seus filhos e aqueles que diziam ser os seus inimigos. Ou seja, o tempo que Maria e Isabel estavam vivendo era um tempo difícil. Porque para chegar lá
no versículo 35, para abrir a boca e falar que para Deus nada é impossível, temos que passar por tempos difíceis. Temos que passar por tempo de angústia, por tempo de aflição, por tempo de abandono, por tempo de rejeição, de decepção, de frustração, de vergonha. Temos que passar por esses tempos nas nossas vidas. Um tempo de aperfeiçoamento da parte do Senhor. Porque tempos difíceis é tempo de aperfeiçoamento na vida do crente, na vida da mulher. Porque conhecemos Deus é no tempo difícil mesmo, diácono Danilo. É no tempo da dor. É no tempo da esterilidade. É no tempo que você não vê o sonho se cumprindo. É nesse tempo que nós conhecemos Deus. É nesse tempo que você olha para o lado e vê todo mundo dando certo. E a sua vida virado de ponta cabeça. Você olha para o lado e vê os filhos dos outros se encaminhando. E dentro de casa o seu daquele jeito. É tempos difíceis. É tempos difíceis, igreja. Eu não sei o tempo que você está vivendo para você provar o sobrenatural do Senhor na sua vida. Mas em tempos difíceis também o Senhor se faz presente na nossa vida. No tempo difíceis também Ele traz paz. Ele traz descanso, Ele traz refrigério. Ele traz consolo. O tempo difícil não nos deixa desistir. Porque Isabel não desistiu do seu sonho. Não desista do seu sonho. Mas eu não estou vendo mais vida. Mas não desista que Deus vai trazer vida para este sonho. Deus vai mudar o cenário. Deus vai mudar situações. Porque Ele é um Deus do impossível. E a palavra diz que existia esse rei, mas também existia um sacerdote. Um sacerdote chamado Zacarias. A palavra diz que ele era da ordem de Abias, da turma de Arão. Não, ele era da ordem de Abias, casada com Isabel, que era da descendência de Arão. Uma descendência sacerdotal também. E essa ordem de Abias foi uma ordem que Davi estabeleceu para os sacerdotes. Lá em 1 Crônicas, capítulo 24, a qual ali Davi dá uma ordem para os sacerdotes. E a palavra diz que existia 24 grupos. E Zacarias era do turno de Abias, o 8º grupo dos sacerdotes. E a palavra continua dizendo que ambos eram justos na presença do Senhor. Ambos, tanto o homem quanto a mulher, eram justos perante aos olhos do Senhor. Seguiam os preceitos e os mandamentos do Senhor à risca. Isabel e Zacarias. E eu meditando nessa palavra, Senhor, o justo também passa por aflições. O justo também vê os sonhos de todo mundo concretizando, menos o seu. Mas estava ali todos os dias na presença do Senhor. Mas estava ali, nem um dia não estava negando o nome do Senhor. Mas estava ali declarando todos os dias que só o Senhor é Deus. Ah, Marcela, eles eram perfeitos? Não. A palavra não fala que eles eram perfeitos. A palavra fala que eles eram justos
irrepreensíveis aos olhos do Senhor. Ou seja, viviam uma vida íntegra e tinham um caráter íntegro para Deus e para os homens. Mesmo não vendo o seu sonho não realizar, mesmo a idade se avançando e o seu sonho indo para o água abaixo, justos e irrepreensíveis perante os olhos do Senhor. Qual é a sua posição nessa impossibilidade que você está enfrentando hoje? Qual é a sua posição aos olhos de Deus e aos olhos humanos hoje, nessa situação difícil que você está enfrentando? Como está a sua vida? Como está o seu caráter perante Deus? Como está? Porque a Bíblia era taxativa e clara que eles eram irrepreensíveis aos olhos de Deus. Eram velhos, eram de idade, mas não perderam a sua fé. Mas não perderam a sua coragem. Mas não perderam a sua confiança em Deus. Não perderam. Eu não sei o que está fazendo você perder a sua fé nessa noite. Eu não sei o que está fazendo. Mas era velho, era idoso, estava dos pés do Senhor. Era velho, era idoso, mas não estava negociando a sua fé. Era velho e era idoso e estava proclamando o Evangelho. Diante da sua impossibilidade, não negaram o nome do Senhor. Vou permanecer. Porque fiel foi aquele que fez a promessa para cumprir. Fiel é Ele, não é o homem que faz promessa e não cumpre. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não. A palavra é sim, sim ou não, não com Deus. Não tem meio termo. E se Ele fez a promessa, se Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E a palavra diz que, exercendo Ele o sacerdócio diante de Deus, coube-lhe em sorte em adentrar dentro do templo para oferecer o seu sacrifício ao Senhor, para oferecer adoração, para queimar o incenso. Zacarias entra dentro do templo para queimar o incenso. O incenso significava um sacrifício ao Senhor, adoração ao Senhor. O incenso, conforme queimava, ali ele oferecia a oração de um povo que ficou lá fora. Porque o sacerdócio, ele tinha essa função de oferecer sacrifício ao Senhor, de oferecer a adoração do Senhor, e ficava incumbido de levar as petições, as súplicas, a oração até o altar do Senhor. Assim é comigo e com você, sacerdócio do Senhor. Porque quando entramos no templo, tem muita gente lá fora esperando de nós para quando sair. Esperando você entregar aqui no altar a causa difícil que ficou lá na tua casa. Tem um povo lá fora falando: Deus, fala com aquele povo, fala com aquela mulher, fala com aquele homem que entrou com o coração sincero, quebrantado diante do Senhor na tua casa. Fala com ela, fala com ele. Porque eu sou carente das orações dela, porque eu sou carente das orações dele. Porque eu sei que o Senhor se manifesta através da vida dela e através da vida dele.
E a palavra diz que um anjo aparece. Quando Zacarias estava queimando o incenso, um anjo aparece do lado do altar. O anjo desce. O anjo desce, o anjo Gabriel, e fala: Zacarias, não temas, pois a sua oração foi ouvida. Zacarias, não temas, pois a sua oração foi ouvida. Não temas, igreja. Não temas, irmã, não temas, irmãos, não temas, jovens. Porque a sua oração está sendo ouvida. A sua súplica, o seu clamor tem chegado como cheiro suave até as narinas do Senhor. Não temas. Porque o Senhor, Ele só não ouve oração como Ele vê o seu gemido. Ele vê as suas lágrimas. E Ele está colhendo uma por uma a minha e a sua oração nesta noite. Quem crê nesta noite que o Senhor está ouvindo oração? Quem crê nessa noite que o Senhor está intercedendo pela minha casa, pela tua casa, pela nossa família? Quem crê nesta noite que a oração não está sendo em vão? Só quem crê nesta noite que Deus já está agindo no nosso impossível. Sabe por quê? A palavra diz que Ele se apresenta, Diácono Danilo, assim: eu sou o Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Foi Ele mesmo, Lu, que desceu. Ele mesmo que assiste todas as nossas dores, as nossas lutas, as nossas aflições. Foi o anjo Gabriel que desceu e disse a Zacarias: não temas, pois a sua oração foi ouvida. Porque eu tenho assistido diante de Deus. Não temas, Zacarias, não temas. E a sua mulher, Isabel, dará um filho. E esse será grande. Além de conceber aquela que era estéril, vai conceber algo que vem da parte do Senhor. Porque tudo aquilo que vem da parte do Senhor é grande. Tudo aquilo que vem da parte do Senhor, Lu, é muito grande. Vai conceber. E vai ser algo grande. Porque o Senhor, quando Ele chega para entrar no nosso impossível, Ele chega com algo grande para a minha e para a sua vida. E a palavra diz que, e ainda será cheio do Espírito de Deus. Além de ser grande, será cheio do Espírito de Deus. E o povo que estava lá fora começou a se preocupar, porque Zacarias não saía de dentro do templo. Sabe aquele dia, irmã Eliane, que você chega na casa do Senhor e fala assim: eu vou entregar tudo, eu não vou deixar nada para trás. Eu vou entregar a minha adoração, o meu louvor, a minha verdadeira oração, eu vou entregar tudo, tudo. Zacarias estava nesse nível: eu não vou levar nada para casa, eu vou deixar tudo no altar do Senhor. Eu vou deixar tudo, eu vou deixar a minha melhor adoração, o meu melhor louvor, eu vou deixar na casa do Senhor. Aí por isso que o Senhor se agradou, por isso que o Senhor desceu com o anjo. Porque foi oração sincera, oração pura, coração contrito, aquebrantado.
Ah, esse a palavra do Senhor fala que esse ele não desprezará. A palavra diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração aquebrantado, contrito. Perto está o Senhor desses. O Senhor faz questão de ficar perto de um homem e de uma mulher que não nega a sua fé, que tem um coração aberto, contrito, na presença dEle, que entra na casa dEle para entregar tudo. Quando entra na casa do Senhor, não fica preocupado, não. Não fica preocupado com o que você deixou lá na sua casa. Não fica preocupado com que hora que vai acabar o culto. Mas gaste tempo na presença do Senhor. Entrega tudo para o Senhor. Gaste tempo na presença dEle. Tenha uma oração sincera, uma entrega sincera na casa do Senhor. E o povo lá fora estava assim, algo aconteceu, porque Zacarias não sai. Zacarias não sai de lá de dentro. E o povo começou a se maravilhar, porque Zacarias não saía de lá. Mas Zacarias viu tudo isso, viu um anjo face a face, falando com ele, entrando na causa impossível dele, Lu. Era o anjo do Senhor que assistia o Senhor. E ele estava perguntando para o anjo ainda, tia, como que tudo isso vai acontecer? Se eu já sou velho, já sou de idade, a minha esposa estéril, como que isso vai acontecer? Quando Deus começar a fazer, não pergunta não como que vai acontecer. Não pergunta não, quando Deus começar a agir, como Deus começar a fazer, não pergunta não. Como que vai acontecer? Como que eu vou ganhar essa causa? Como que o juiz vai mudar esse decreto? Como que o juiz vai mudar esse diagnóstico da medicina? Não pergunta não. Mas descansa no Senhor. E Zacarias ficou mudo por causa da sua incredulidade. Muitas das vezes a incredulidade ela nos paralisa. Nós não vamos para frente, não vamos para trás, não vamos para o lado, não vamos para o outro. Devido à nossa incredulidade, nós ficamos estacionados. Porque a incredulidade, ela traz medo, ela traz pânico. Será que eu vou conseguir? É tanto será, é tanto porquê, é tanto pra quê. E o Senhor só quer que você acredita. Acredita, tenha fé, tenha coragem, acredita. Porque Ele entra para fazer o impossível. É Ele que faz o impossível. Deus não queria que Zacarias ficasse mudo, não. Deus queria que Zacarias contasse aquele algo extraordinário, sobrenatural que ele tinha vivido. Engraçado que ele sai de lá, diácono Danilo, e não consegue nem contar a bênção que o Senhor fez na vida dele por causa da incredulidade do seu coração. E o povo lá tudo querendo saber o que aconteceu, o que aconteceu. E Zacarias sem poder contar, sem poder falar aquilo que tinha acontecido lá dentro. E acaba o serviço sacerdotal de Zacarias. E Zacarias sai e não consegue com aquele povo. E Zacarias chega em casa, mudo. E não consegue contar para sua esposa o que tinha acontecido lá dentro. Creio eu que ele começa a gesticular, um anjo desceu, você, não sei que jeito, que maneira. Não sei, deduzo eu. Mas de uma coisa eu sei. Aquela que não ouviu, aquela que não viu, creu. Oh, Deus maravilhoso! Não ouviu, não viu,
mas creu na promessa. Porque sabia o Deus do impossível que ela servia. Muitas das vezes é assim, Lu, nós não vemos nenhum sinal de Deus e acha que Deus não está trabalhando. E acha que Deus não está movimentando. E acha que Deus não está fazendo. Mas tem que acreditar sem ver e sem ouvir, porque Ele está fazendo. Isabel me chama muita atenção, Lu, nessa parte. Porque ela me mostrou uma fé extraordinária. Aquela que não viu, aquela que não ouviu, mas creu. Assim tem que ser eu e você. Não estamos vendo nada, não estamos ouvindo nada, mas aqui, ó, a certeza que eu tenho que Ele vai agir nesse impossível. Isso ninguém tira de mim. Isso ninguém deve tirar de você. A certeza e a confiança que você tem em Deus. Para agir nesse impossível, porque somente Ele pode agir nesse impossível. E a palavra diz que, só para, não sei que horas que, para caminhar para o final dessa palavra. Aleluia. E a palavra diz que o anjo Gabriel, ele visita Maria agora. Visitou Isabel. E quando ele vai visitar Maria, Isabel já está no 6º mês da sua gestação. Lembrando aquela que era estéril, já estava no 6º mês, já estava gerando. E o mesmo anjo que estava assistindo Isabel, tia, desceu para falar com Maria. Agora eu vou falar com Maria. E ele desce e fala: Maria, bendita és tu entre as mulheres. Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este Jesus será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse é o que Maria ia gerar. Aí entra a esterilidade de Maria. A esterilidade de Maria. Alguém de Nazaré. Ou seja, o que a palavra diz? Pode vir alguém bom de Nazaré. A esterilidade de Maria. Virgem. Virgem. A palavra diz que ela era virgem. Nunca tinha deitado com homem nenhum. Aí começa Maria. Mas como assim? Eu, de Nazaré, pobre, vou gerar um rei dentro da minha barriga? Como eu, uma improvável aos olhos humanos. Como eu que não concebi com nenhum homem. Como eu. Aí começam as dúvidas, né? Na minha cabeça e na sua cabeça. Como que eu vou conseguir acordar pelas madrugadas e dedicar um relacionamento íntimo com o Senhor? Como que eu vou conseguir consagrar o meu dia totalmente ao Senhor, me dedicar mais à oração, à palavra, ao jejum? Como que eu vou conseguir aquela causa na justiça? Como que eu vou conseguir essa aposentadoria? Como que eu vou conseguir aquele trabalho? Como que eu vou conseguir aquele carro? Como que eu vou conseguir aquela casa? Como que eu vou conseguir aquela promoção? Como? A mente de Maria começou a se conturbar.
De tanto como que eu vou conseguir? Aí a palavra diz que o anjo fala: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Porque viu que a estéril, o sonho da estéril tinha concretizado. E quando ele falou descerá, se vai descer, vai vindo alto, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Creio que o Espírito Santo já desceu, trabalhando na sua mente. Vou colocar aqui as coisas no lugar. Vou colocar aqui na sua mente e vou começar a trabalhar na sua mente, Maria. Essa mente confusa, Maria, não vai existir mais. Eu vou tirar. Essa mente velha, de coisas velhas, não existe mais. Eis que faço coisas novas. Eis que te dou um entendimento novo, um renovo da parte do Senhor, uma restauração. Eis que faço coisas novas, Maria, na tua vida. Recebe da parte do Senhor, Maria. Recebe da parte do Senhor, igreja. É do Senhor, é do Senhor. Aquilo que está descendo como resposta é da parte do Senhor. Hoje, o que desce da parte do Senhor para mim e para a sua vida é resposta. Como foi falado aqui no início do culto, não se distraia. Não se distraia, porque hoje chegou a resposta. Hoje o Senhor chegou no nosso meio para fazer maravilhas. Hoje o Senhor chegou no nosso meio para operar o impossível. Hoje o Senhor chegou para entrar na minha casa, na sua casa, no teu emprego, no meu emprego. Hoje o Senhor desceu sobre o nosso impossível. Porque para Ele não existe nada impossível. Com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Aleluia. Aleluia. Aqueles que sentiu que o Senhor desceu hoje com resposta para a sua vida, pode estar vindo até aqui à frente que nós vamos estar orando. Só aqueles que sentiu que o Senhor entrou na causa impossível. Só aquele que sentiu que o Senhor entrou no seu sonho, no seu objetivo, pode estar vindo até aqui na frente, que nós vamos estar orando pela sua vida.